Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 25, iremos falar de um santo muito conhecido, de muita devoção. Praticamente todos nós, né? São Cristóvão. Cristóvão, antes do batismo, chamava-se Repróbio. Porém, depois se chamou Cristóvão, que é o mesmo que quer dizer aquele que carrega Cristo. Pois ele carregou Cristo em seus ombros, transportando-o e guiando-o em seu corpo, tornando-o esquálido em sua mente pela devoção, e em sua boca, confessando-o e pregando a sua mensagem. Cristóvão era de linhagem cananeia, de estatura elevada e ereta, rosto feio e aparência assustadora. Tinha 12 cúbitos de comprimento, e lemos em algumas histórias que quando estava a serviço do rei de Canaã, vivendo junto a ele, veio-lhe à mente procurar o maior príncipe existente no mundo e a ele servir e obedecer. E foi tão longe que encontrou o legítimo grande rei, cuja fama geralmente era de que seria o maior do mundo. E quando este rei o viu, tomou-o para o seu serviço e o fez habitar em sua corte. Certa vez, um menestrel cantou perante ele uma canção na qual citava constantemente o demônio. E o rei, que era um homem cristão, ao ouvi-lo mencionar o demônio, traçou o sinal da cruz em sua fronte. Quando Cristóvão assim o viu, ficou meio assim duvidoso e perguntou por que ele, quando ouviu o nome do demônio, fez o sinal da cruz, Aí ele disse que todas as vezes que acontecia isso, o demônio, perseguindo ele fazia o sinal da cruz, invocando Cristo para salvá-lo, Então o que Cristóvão disse? Não, se o demônio é maior do que você, eu não vou parar de servir a você. Vou procurar o demônio e vou servi-lo. E assim ele largou aquele rei e foi procurar o demônio. Então, quando ele passava por um deserto, avistou um grande séquito de cavaleiros, no meio dos quais se destacava um cavaleiro cruel e horrível, que, aproximando-se dele, lhe perguntou qual era o seu destino. E Cristóvão, respondendo, disse-lhe: estou à procura do demônio, para que seja o meu senhor. E ele lhe respondeu: eu sou quem procuras. Então Cristóvão ficou contente e pediu-lhe para ser seu servo perpétuo, e tomou-o como seu mestre e senhor. E indo os dois juntos pelo caminho, encontraram nele uma cruz erguida. E o demônio, ao avistar a cruz, ele contornou a cruz, saiu fora do seu caminho normal, contornou a cruz e tomou o caminho lá à frente. Cristóvão, ao perceber isso, perguntou a ele: por que fizestes isso? Aí o demônio disse a ele, que um homem chamado Jesus Cristo, que morreu na cruz, o amedrontava muito, fazia nele um grande temor, esse Jesus Cristo. Por isso que ele corria dele. Então Cristóvão disse para ele: então você não é o maior rei do mundo, não é o maior homem do mundo, por isso eu vou abandoná-lo e procurar esse Jesus Cristo. E assim ele partiu atrás, de Jesus, procurando o verdadeiro rei, E ele assim aconteceu que Cristóvão encontrou num grande deserto um eremita. E conversando sobre Jesus, o eremita o instruiu e disse: este rei a quem deseja servir, pede o serviço de jejuares muitas vezes. E Cristóvão lhe disse: pede de mim qualquer outra coisa que eu a farei, pois o que me pedes eu não farei. E o eremita lhe disse: então deves vigiar e orar constantemente. E Cristóvão lhe disse: não sei o que isto seja, não farei tal coisa. Então o eremita disse: conheces aquele rio, assim, caudaloso, que tem em tal lugar assim? Ele falou: sim, conheço. Muito bem, então você parta para lá e construa uma cabana à beira desse rio. E como ele é muito caudaloso, você irá, já que você é muito forte, ajudar a todas as pessoas a atravessarem esse rio, que Jesus lá se mostrará a você. Então ele partiu, construiu uma cabana à beira desse rio, e todas as pessoas que necessitavam atravessar, ele com um cajado à mão, botava aquela pessoa no colo, nas costas, e atravessava aquele rio. Um belo dia, ele dormindo, escutou uma criança chamá-lo: Cristóvão, Cristóvão, me ajuda a atravessar o rio. Ele levantou, chegou à porta da cabana, não encontrou ninguém, voltou a dormir.
Novamente aquela criança gritou: Cristóvão, Cristóvão, me ajuda a atravessar o rio. Ele abriu a porta da cabana, não tinha ninguém. Pela terceira vez ele ouviu aquela criança. Quando ele saiu, tinha uma criança lá. Ele pediu: me atravessa o rio, tenho como, não sei nadar, posso morrer. Aí Cristóvão colocou ele nos ombros e atravessou o rio com ele. A cada passo que ele dava no rio, a água aumentava o volume, a correnteza aumentava, a força, e aquela criança ia pesando no seu ombro. Então, quando ele terminou de atravessar o rio com aquela criança, né, ele disse àquela criança: como tu és pesado, parece até que está com o peso do mundo nas costas. Aí Jesus diz a ele: Cristóvão, não te espantes. Aquela criança, né? Cristóvão, não te espantes, pois não só carregastes o mundo inteiro em teus ombros, como também carregastes aquele que criou e fez o mundo inteiro. Eu sou Jesus Cristo, o Rei a quem serves neste mundo. E para que saibas que digo a verdade, põe teu bastão no chão junto à tua casa, e amanhã verás que ele estará coberto de flores e de frutos. Assim Cristóvão fez, enterrou o cajado à frente da porta da sua cabana e foi dormir. No dia seguinte, quando ele acordou, ele estava uma bela de uma árvore cheia de frutos. E assim então, Cristóvão, né, com esse bastão enterrado ali, cheio de flores, ele continuou a seguir Jesus. Sendo mais tarde, né, ele foi considerado padroeiro dos viajantes, sendo invocado contra os perigos representados pelas águas, tempestades e pragas. E em épocas mais remotas, encontrou uma popularidade renovada como padroeiro dos motoristas. E a lenda de São Cristóvão só assumiu a sua forma final na Idade Média, em nome latino Christoporos, que leva a Cristo. Além de ter um significado espiritual, recebeu também um significado material. O martirológico romano diz que ele sofreu martírio na Lícia, sob o imperador Décio, morto por flechas e decapitado, após sair ileso das chamas. São Cristóvão, rogai por nós.